Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e compreender por que dia 20 de novembro foi escolhido como Dia da Consciência Negra e o que é consciência negra. Então, hoje a gente vai fazer essas reflexões, tá? Então, para começar, eu trago para vocês essa imagem. Gostaria que vocês observassem essa imagem e tentassem refletir em casa a respeito. Qual mensagem a imagem ao lado quer transmitir? Então, quando a gente observa essa imagem, a gente vê a imagem aí do Brasil, né, do nosso país. E ao centro está aí em destaque os três grupos étnicos que formam o nosso país, que é o indígena, o negro e o branco, com maior predominância. A gente sabe que existem outros povos de outras nacionalidades no Brasil, mas o que forma a grande parte da população brasileira, as maiores matrizes que se destacam no Brasil, são a indígena, o negro e o branco. E ao redor desse povo, né, da característica cultural, os elementos culturais que essas etnias contribuem para a identidade nacional, a gente vê aí os elementos culturais desses povos, tá? Ao redor dessa imagem. Então é essa reflexão, né, esse entendimento que a gente vai entender um pouco e refletir um pouco na nossa aula de hoje. Então, para começar, como eu tinha colocado lá no objetivo, o porquê dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Então, eu trago para vocês esse quadro aqui, ok? Então, você sabia que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil? Mas por que é celebrado no dia 20 de novembro? Vocês já sabem essa resposta? Então, o dia 20 de novembro, ele foi escolhido por causa de uma personalidade negra, tá? Essa data foi escolhida por causa do dia da morte de Zumbi dos Palmares. Mas quem foi Zumbi dos Palmares, né? Você sabe dizer? Então, Zumbi dos Palmares foi um líder do Quilombo dos Palmares, um dos mais famosos quilombos, né, do período colonial no Brasil. E que ele foi escolhido pelos movimentos negros como um símbolo, né, de resistência, como um homem que viveu no período colonial, no período da escravidão, mas que resistiu àquele sistema tão ruim, tão segregador da população negra, que tirou o direito dele de ser livre, mas mesmo assim ele nasceu naquele período, mas ele resistiu e se tornou um homem livre pela sua luta, pela sua força. Então essa liderança que Zumbi ele teve no Quilombo dos Palmares é o que o movimento negro quis passar. Esse símbolo de resistência, esse símbolo de força para a população negra. Porque muitos homens e mulheres negras no Brasil têm força de luta, de resistência contra preconceito, contra o racismo e, no caso de Zumbi, contra a própria escravidão no período. Então, Zumbi, ele é o que se sabe sobre a vida adulta de Zumbi, é que ele trabalhava, né, como líder do exército de Palmares. No final do século XVII, já liderava sozinho o quilombo, ok? E ele morreu em 20 de novembro de 1695, após ser traído e morto por Antônio Soares. Então, no século XVII, Zumbi vai ser morto justamente no dia 20 de novembro de 1695. E aí Zumbi, ele morre, tá? E o movimento negro escolhe justamente essa data, a data da morte de Zumbi, para comemorar a consciência negra, né? A consciência negra no sentido de resistência, de luta, de um líder forte, mas também que foi vítima de traição, que foi vítima da situação do sistema escravista daquele período. Então, mas é um símbolo, né, que traz para a população negra a ideia de heroísmo mesmo, de um herói negro para o Brasil, porque
antes a gente só tinha aí personagens brancos na história do Brasil, Tiradentes, outros personagens brancos que existiam no Brasil, mas o negro pela primeira vez, é no Dia da Consciência Negra que se traz um personagem histórico negro para ser um herói brasileiro. Então essa aí é a ideia da escolha do dia 20 de novembro para a população negra. Por quê? Porque o Dia da Consciência Negra já está falando sobre a questão da consciência, da reflexão. Então vamos ler aí. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmo, tá? Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social que existe no Brasil. Eu trago para vocês a frase de Abdias do Nascimento, que diz: o racismo no Brasil se caracteriza pela covardia, ele não se assume e por isso não tem culpa nem autocrítica. Então, no Brasil hoje, fruto dos movimentos negros, frutos do Dia da Consciência Negra, dessa reflexão, hoje a gente já saiu pesquisas recentes que os brasileiros reconhecem que existe racismo no Brasil, sim. Porém, a controvérsia é que as pessoas não se julgam racistas. Então cometem muitos atos racistas, mas não se assumem racista. Mas houve períodos na história do Brasil que nem o próprio país se assumia racista. Achava que aqui era uma beleza, era uma democracia racial, que aqui não tinha conflitos, que as raças viviam de formas cordial, sem nenhum problema, sem nenhum conflito. E é a partir desses movimentos, do movimento negro, é a partir das políticas afirmativas que trazem essas reflexões, esse diálogo para a sala de aula, é a partir da consciência negra que a população negra vai percebendo que sim, existe racismo no Brasil, que sim, a gente tem que lutar contra isso, porque isso é nocivo para uma nação, ok? É esse o ganho importante do Dia da Consciência Negra para o Brasil. Mas eu não falei para vocês que existiu período no Brasil que se passou uma falsa democracia racial? A gente vai falar sobre isso agora. Então, o racismo é a falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e que uma é superior à outra. Tá? O racismo no Brasil é crime previsto na Lei 7.716 de 1989. É inafiançável e não prescreve, ok? O racismo é uma falsa ideia, e principalmente essa ideia do racismo biológico, que surge no mundo e também no Brasil no final do século XIX, início do século XX, com a ideia de que existe uma raça superior à outra. E qual seria essa raça? Os brancos seriam superiores ao negro. E aí surge a justificativa para as desigualdades sociais e para a prática do racismo, tá? Mas no Brasil, com o fruto, como eu já falei, do movimento negro, da luta do negro no Brasil, a gente consegue aí colocar como lei no Brasil a lei de racismo como crime. E esse crime é inafiançável e não prescreve. O que é que isso quer dizer, professora? Inafiançável porque não pode pagar fiança para ser solto se você pratica o crime de racismo. E não prescreve porque, independente do tempo que passe para ser julgado, você pode ser condenado a qualquer período. Então, quando prescreve é quando tem determinados anos, se passar daquilo, prescreveu, você não vai ser julgado mais. Já no crime de racismo, independente dos anos que passem, você pode sim ser julgado pelo crime de racismo e preso pela prática desse crime, desse racismo, dessa discriminação. No caso, a prática é a discriminação, ok? E aí eu trago para vocês uma assage que mostra aí uma mão branca segurando um homem negro e diz assim: eu juro por tudo quanto há de mais sagrado, no Brasil não há racismo. Então, no final do século XIX, início do século XX, gente, isso era muito comum, passar essa ideia que no Brasil não existia racismo. O que era isso, tá? Isso era justamente o mito da democracia racial no Brasil.
O mito da democracia racial ou racismo à brasileira era entender, passar essa imagem que no Brasil não existia racismo, que aqui no Brasil é um país harmônico, onde as raças elas se miscigenam, ela tem no caso o misticismo, né? A mistura das raças entre casamento de branco com negro, então a mestiçagem como justificativa aí do branqueamento para o povo negro no Brasil, e aí passava a ideia para o mundo que no Brasil não existia conflitos raciais, que não existia racismo. Então foi chamado pelos autores, isso aí final do século XIX, início do século XX, como o mito da democracia racial no Brasil, porque a gente sabe sim que existe um racismo estrutural no Brasil. E esse racismo à brasileira é justamente passar essa imagem para o mundo, né, que no Brasil não existe problemas raciais. E aí eu trago para vocês a ideia justamente refutada e ao contrário do que se pregava, que existia um mito, esse mito, né, essa farsa de democracia racial no Brasil. Então, não vejo racismo no Brasil. O branco no topo da pirâmide social, né, estratificada, no caso, quem está lá no topo é mais rico, mais poderoso, detém toda a economia no país, dizendo que não existe racismo no Brasil. E a base, que é o negro, a maior parte da população brasileira, falando, só não vê quem não quer. Então, se o povo negro, né, o grupo negro étnico brasileiro é 56% da população brasileira. E aí no meio tem o pardo, né? Pela ideia de que no Brasil, quando você é pardo e vai se tornando sua pele mais clara, você vai sofrendo menos pelo racismo estrutural. E quanto mais escura a sua pele for, mais sofrimento nesse racismo estrutural a população negra sofre. Então a gente vê que o racismo no Brasil existe sim e é um elemento que gera desigualdade social, tá? Por que gera desigualdade social? Porque desde o período da abolição da escravidão, o negro não tem reparo econômico e social nenhum. Ele não tem moradia, ele não vai ganhar terras para plantar, ele não vai ser indenizado, ele vai ganhar só sua liberdade e pronto. Então, nesse período também ainda, né, do final do século XIX e início do século XX, o que é que acontece? É uma política adotada no Brasil que foi chamado de teoria do branqueamento, né? A política de branqueamento no Brasil, que era trazer imigrantes brancos de outros países para poder clarear a população negra do Brasil, justamente por causa da teoria, né, de supremacia, que achava-se que o racismo biológico dizia que o homem branco era superior biologicamente ao homem negro. E aí não só biologicamente, a nível intelectual, mas também até em relação a questões de saúde mesmo, que o homem branco era superior ao homem negro. Então, diante dessa influência do racismo biológico, houve uma tentativa de clarear a população através da miscigenação, da mestiçagem, tá? Do cruzamento das raças para poder clarear o povo brasileiro. Então, dentro dessa teoria, o que essa teoria trazia? Eu trago para vocês aí os pontos que ela falava, tá? Então, defende a inferioridade biológica da raça negra, a mestiçagem como alternativa para a construção da identidade nacional e a naturalização das desigualdades. Então, esse Brasil, né, no final do século XIX, ele sai dessa escravidão, abole aí a escravidão, essa população negra, ela está livre no Brasil, mas aí a política brasileira tem, diante do racismo biológico, tenta aí clarear a população através da mestiçagem. Isso justificando aí, porque aí o pardo que nascesse mais claro seria
nascia com a pele mais clara, seria uma forma dele subir socialmente na pirâmide social, enquanto aquele que nascesse mais escuro estaria na base dessa pirâmide social, gerando e contribuindo aí, né, a teoria do branqueamento para o aumento da desigualdade da população negra, né, daquele que tinha pele mais escura, e ainda se justificava com o racismo biológico, o racismo científico, dizendo que esse negro ele está na base social da população porque ele é inferior biologicamente e até por saúde também ele é inferior. E aí justificava a desigualdade econômica e social da população negra, e justificando, e isso ainda era tão nocivo e tão perigoso que isso sustentou o racismo estrutural no Brasil. Então, o negro com pele, né, a pessoa parda que nascesse com pele mais escura, sofria mais com as questões econômicas e sociais. Então, continuando a nossa aula, essa desconstrução do Brasil não racista é fruto da luta dos movimentos negros e da política afirmativa. Após as políticas afirmativas, tornar-se negro, ou melhor, reconhecer sua negritude, passa a ser algo positivo e valorizado no Brasil. Então, essa desconstrução dessa democracia racial, esse mito da democracia racial no Brasil, esse reconhecimento hoje, nos dias atuais, que o Brasil é um país racista, isso é fruto da luta do movimento negro, isso é fruto das políticas afirmativas desde 2003, com a Lei 10.639, de 2008, com a Lei 11.645, que coloca a temática afro-brasileira nas escolas como obrigatória. Então, essas leis, essas políticas afirmativas, a política afirmativa de cotas, isso faz com que o negro comece a se assumir, a se conhecer a sua história. Então a população negra, né, ela começa a se reconhecer na história do Brasil, a se perceber. Isso fortalece cada vez mais o grupo, né, negro a conhecer a sua história, a história desse racismo estrutural, a história dessa exclusão, dessa desigualdade social, e também de se aceitar como negro, se orgulhar também por causa da política afirmativa, por causa dessas reflexões que o Dia da Consciência Negra traz. Isso é a modificação, né, nos dias atuais, que a consciência negra, que a política afirmativa, que os movimentos negros trouxe para o Brasil. Mas ainda está longe, né, da gente melhorar enquanto nação. A gente precisa muito ainda lutar contra o racismo estrutural. Então eu trago para vocês uma frase de Emicida para a gente encerrar nossa aula de hoje, mas para a gente continuar refletindo sobre esse assunto. Então, que diz o quê? O Brasil aplaude a miscigenação quando clareia, quando escurece, ele condena. O táxi não para você, mas a viatura para. Esse é o problema urgente do Brasil, Emicida. Então, quando ele fala isso, é que nesse período de início do século XX, a miscigenação era aplaudida quando o negro, quando o pardo nascia com a pele mais clara, né, ele era, no caso, ele ia sofrer menos preconceitos no Brasil. Quando esse pardo nasce com pele mais escura, ele vai sofrer mais com esse racismo. Racismo esse que, exemplo, um táxi não para um negro à noite porque vai associar ele a um perigo, a uma pessoa que pode cometer o latrocínio, né? O negro hoje no Brasil é vítima da violência policial. A maior parte da população brasileira que é vítima da violência policial é a população negra. A população negra hoje, a maior parte da população carcerária é de negros. A maior parte de desempregos, né, dos desempregados é da população negra. A maior parte daqueles que moram em periferia e que moram em favela, que não tem saneamento, que não tem esgoto, que não tem água nem nos canos para beber, é a população negra. A população negra é a que mais precisa do SUS.
A população negra, gente, é a que sofre a maior desigualdade social e econômica, está dentro da população negra. Então, enquanto país, enquanto nação, a gente tem que valorizar todas as três matrizes, seja ela branca, indígena ou negra. Os indígenas hoje no Brasil sofrem por causa da questão territorial, dos que querem tomar suas terras, que querem desmatar, que querem criar gado, que querem expulsar os índios, matam os índios. E às vezes há políticos, né, que ainda fazem leis para beneficiar o grupo de fazendeiros e daquelas pessoas que querem tomar a terra indígena. Então, enquanto população, a gente tem que amadurecer muito, temos que ter essa consciência enquanto nação para lutar contra essas injustiças sociais e contra o racismo estrutural do Brasil. Então, fica essa reflexão da nossa aula de hoje, e isso é muito sério, tá, gente? E a gente, quanto mais consciente, melhor para o nosso país. Então, ficamos por hoje aqui a nossa aula de História. Tchau, pessoal!